Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Hoje nós falaremos sobre o filósofo polonês, nascido em Gdansk, no dia 22 de novembro de 1788, veio a falecer no dia 21 de setembro de 1860, escreveu a sua grande obra, várias obras, mas uma das obras mais importantes é que, justamente, que vou dar uma reflexão, fazer uma reflexão sobre ela com vocês, é sobre o mundo e a vontade e representação. Segundo essa temática, para Arthur Schopenhauer, conhecido inclusive no meio filosófico como o filósofo pessimista. Pessimista não no sentido que nós entendemos, ó dor, ó vida, nada dá certo, eu sou um desgraçado, coisa parecida, nada disso. O pessimismo dele significa sobre a realidade. A vontade, nascemos como ser humano, como ser vivo, ser humano, com desejos e vontade. E nem todos os desejos e vontade nós conseguimos concretizar. E aquilo que nós não conseguimos concretizar, obviamente, nos dá tristeza, entramos no tédio. Isso seria o pessimismo que falam sobre ele. Ele foi um filho, teve uma irmã, foi um filho muito maltratado pela mãe. A sua mãe, não há dúvida disto, como historiador falo isso para vocês, que a sua mãe era muito invejosa sobre ele. Ela era escritora, e quando Arthur começou a escrever, ela desvalorizava ele, falava que nunca ia ter sucesso e que ela era a bambambam. Tá? Só para vocês entenderem que a mãe dele foi uma mãe não presente e responsabilizava até num certo sentido a morte do pai, do esposo, no caso o pai de Arthur Schopenhauer. Mas isso são questões da família e seria para mais pesquisas históricas para falar sobre isso. Mas não é a biografia dele que nos interessa aqui, é sobre o seu pensamento, por isso que estou falando em filosofia. A sua obra muito importante é O Mundo e Vontade e Representação, escrita no ano 1818, século XIX, e sobre essa questão de aquilo que eu tenho vontade e não consigo alcançar por incompetência, e nem tudo que eu tenho vontade eu posso fazer por questões moral, né? Eu tenho vontade, cada um que me escuta, que me vê, sabe, todo mundo tem vontade. Eu tenho vontade de ter um carro X e não tenho, e vou me frustrar e acabo tendo inveja do outro. Isto é uma realidade. E isso dá para aquela pessoa um tédio, um sentido de incompetência. Por que o fulano tem ou não tem? Nós vemos isso muito em questões políticas, a inveja do fulano que tem inveja do outro, porque não sei o que o outro. Quer dizer, qualquer coisa que uma pessoa faz, aquele invejoso, ele vai falar mal do outro. Mesmo que aquela pessoa realmente chegou onde que chegou, com todo sucesso, com toda a competência, vai ter aquele que não consegue e vai começar a criticá-lo. Então, dentro da filosofia de Arthur Schopenhauer, é muito interessante isso. Ele, por exemplo, ele nunca casou, teve uma namorada, uma artista, nunca casou. Ele achava que o casamento frustrava muito as pessoas, porque ela impedia a liberdade de qualquer um, dos cônjuges. O homem perdia a sua liberdade, a mulher perdia a sua liberdade, né? Então, isto era a visão dele. Eu, particularmente, sou casado há 41 anos, né? E para mim não tenho essa visão, muito pelo contrário. Ele mesmo dizia que o casamento fazia com que a pessoa até não conseguia desenvolver a sua intelectualidade, atrasava seus estudos. Também, particularmente, muito pelo contrário. Depende. Se uma esposa não estuda, não cresce no meio acadêmico, o marido cresce, vamos supor, ou vice-versa, realmente pode haver um descompasso. Mas isso é uma questão agora do pensamento dele. Independente disso, é a visão de Arthur Schopenhauer, e tanto que mais adiante o próprio Friedrich Nietzsche, o Nietzsche vai cortar a relação com ele. Porque o Nietzsche era de uma linha também bem
não digo pessimista, mas a linha de Nietzsche era diferente. Já Arthur achava que aquilo que eu não consigo, aquilo que não dá certo, me frustra. E a gente vive num tédio. E as pessoas acabam, devido a esse tédio, as pessoas acabam quebrando barreiras. E por isso que muitas vezes há pessoas que estragam suas vidas, destroem suas vidas, porque para concretizar a vontade, chegar, tem a vontade, e concretizar a vontade acaba tendo problemas. Né? Eu tenho vontade de um relacionamento, então vou forçar ela a me namorar. Estou dando um exemplo na questão de namoro. Ou eu tenho vontade de ter tal coisa e eu não tenho dinheiro, eu não vou chegar lá, então eu vou furtar, eu vou roubar. As consequências virão. Então, esta é a questão de Arthur Schopenhauer. Então, nós temos que estar sempre nos policiando. E o que buscava este policiamento na cabeça de Arthur Schopenhauer, por exemplo, era as religiões. E eu diria que religiões não no sentido das revelações. Por exemplo, a religião cristã, ele não gostava, não acreditava em Deus. Ele gostava de filosofias, budismo, taoísmo, shintoísmo, confucionismo, esses tipos de filosofias que na literatura de Arthur Schopenhauer vai falar religiões, mas a palavra não seria essa, a semântica não está certa. A religião já foi explicado em vídeos anteriores, que é só três: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Relégio, que vem de um Deus criador, e ele negava o Deus único, ele, em certo sentido, era ateísta. Mas o que daria controle à vontade das pessoas a ter um certo sentido de paz, de tranquilidade, seria essas filosofias. Num certo sentido, ele tem razão, ou ele tinha, que já não está conosco, né? Ele veio a falecer, como disse a data no começo. Portanto, é completamente meio maluco de entender a cabeça de Arthur Schopenhauer. Disciplinado, ostensivamente, horário, um homem praticamente intimista, não conversava com ninguém, só para o trabalho, um cafezinho, para casa, e não tinha amigos. Tá? Então fica hoje sobre essa questão, as ideias dele sempre foram essas. Eu tenho vontade, vou me controlar, mas se eu não conseguir, e para tirar esse tédio, para tirar este momento que eu vou me sentir frustrado, eu vou atravessar barreiras. As consequências virão e essa pessoa vai ter problemas, vai sofrer muito mais. Portanto, ele dizia que viver era um sofrimento. Viver é um sofrimento. E para diminuir, atenuar, arrefecer esse sofrimento, ele achava, naquele momento, buscar em filosofias. Como eu disse, sobre filosofias do budismo, do taoísmo, do confucionismo, do shintoísmo e etc. Tá bom? Um abraço e até a próxima.